Hoje eu quero falar sobre meritocracia e o que realmente isso significa. E eu fui fazer um monte de pesquisa sobre isso. Aliás, depois do vídeo, se você quiser, aqui na descrição eu vou deixar até uns dados da onde eu achei tudo isso que eu vou falar aqui, tá? Mas basicamente isso explodiu minha cabeça. Porque a gente fala, meritocracia não existe, ou meritocracia existe, não sei o quê. E aí eu voltei um pouco e eu comecei a perceber que meritocracia é utilizada como uma forma de justificar a desigualdade social e econômica dos lugares. Em qualquer lugar, tá? Hoje em dia. E antigamente, se você parar pra pensar, os reis, os aristocratas, essa galera tinha uma desigualdade, e qual que era a justificativa que eles davam pras pessoas, né, de baixo clero? Eles falavam assim, Deus quis dessa forma. A igreja, ela escolheu o rei pra ser esse cara que manda em tudo. Então, Deus quis, você aceita. E as pessoas aceitavam. As pessoas aceitavam, até um momento que veio o iluminismo. O iluminismo veio e as pessoas pararam de aceitar isso. Por quê? Todos eram iguais. E o que importava era o mérito. E aí você pensa assim, legal, essa sociedade seria bacana. Só que não é bem assim. Não é assim que funciona. Por quê? Se você for olhar os dados, e eu já vou mostrar alguns aqui que eu coletei nessa pesquisa que eu fiz, nós usamos a meritocracia nas nossas sociedades, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, como uma forma de controle. De que assim, você só não é rico porque você não quer. Porque você não trabalha, você não merece ter, né? E aí, por que eu vejo que isso é completamente uma falácia e simplesmente uma forma, um dogma para controlar as nossas sensações de viver numa sociedade desigual, tá? Teve uma galera que fez um estudo que pegava rolou uma guerra lá na Inglaterra em 1066, ou seja, sei lá, faz quase 1000 anos que aconteceu essa guerra. Só que o que acontece? Eles tinham o nome e o sobrenome de todo mundo que se colocou em posições de poder naquele local, porque eles pegaram os arquivos históricos e tudo mais. E aí eles pegaram e foram procurar no Reino Unido os sobrenomes, foram seguindo a árvore genealógica e viram que até hoje essas pessoas com esses sobrenomes, elas estão em cargos de poder em escolas de alto padrão como Oxford, essas escolas inglesas, que eu não lembro agora o nome de todas, tá? Eu fui olhar e tal, mas eles ainda estão como cargos de poder e também, assim, auditório, não sei o que lá. O sobrenome do cara é o nome do tataravô do cara que invadiu as terras naquela guerra e ganhou cargos de poder. Ou seja, isso mostra que há uma dificuldade de ascensão ou queda social e econômica na nossa sociedade. E aí tem um estudo que fala sobre isso. Apesar da gente ver casos como, sei lá, o da Oprah, que veio do nada e foi pra lá, eles só reforçam a meritocracia. Mas os dados, eles focam não em casos únicos, mas sim em persistência. Eles analisam diversas posições da sociedade. E esses dados, deixa eu ver o nome aqui que eu anotei. É a curva de Gatsby. Essa curva, ela analisa exatamente o quanto que você... Como é que funciona? Deixa eu tentar explicar. Que demorou pra eu entender também como é que funciona. É assim, o seu pai e a sua mãe tiveram você. O quanto que você vai ser similar a eles. É basicamente isso, tá? No Brasil, é coisa de 70%, tá? Essa curva de Gatsby, 65%, 70%. Ou seja, se você nasceu e o seu pai tem uma riqueza de 100 mil, no máximo, você já é parecido com ele em 70%. Ou seja, você tem 30% para tentar subir um pouquinho. Isso, para você ter uma ideia, tá? Levaria coisa de 10 a 11 gerações para você sair da pobreza até chegar na média nacional. Ou seja, se você tá bem na parte pobre, você vai levar 11 gerações, se tudo der certo, para você chegar na metade ou na média nacional. E por que eu falo se tudo der certo? Porque tem uma coisa chamada sticky floors, que é chão grudento, e sticky ceilings, que são teto grudento. Por quê? Quando tem alguém numa faixa bem baixa
a chance dele nunca conseguir sair dali é enorme. Por quê? O seu pai, vamos dizer que você tá nessa faixa pequena, o seu pai, por exemplo, mesmo que você dê certo, você ganhe um pouco mais de dinheiro, você não vai conseguir passar isso pros seus filhos, porque seu pai vai depender um pouco de você ainda, então você vai acabar gastando mais dinheiro nisso. Da mesma forma do teto grudento, a galera que tá em cima, o pai já com a riqueza toda acumulada, consegue empurrar os filhos. A gente vê isso com muito mais frequência, até por exemplo com o caso do Elon Musk, que o pai era dono de jazida de diamante lá na África e conseguiu empurrar ele muito mais alto do que ele poderia ser se tivesse nascido numa classe bem mais baixa. Então, essas consistências é o que importa. Claro que vai ter um caso ou outro de alguém que saiu, o cara era o catador de lixo e hoje é um empresário. É claro que vai ter esses casos, mas a gente não tá olhando a exceção, nós estamos olhando a regra, a persistência disso acontecer na sociedade. E isso eu achei super interessante, porque o Brasil, tá? Esse aí é campeão, tá? O Brasil é o número 1, tanto em desigualdade como em resistência de mudança econômica social. Ou seja, se você nasceu numa classe média, provavelmente você vai morrer classe média. A chance de mudar é muito, muito baixa, tá? Então, se você nasceu na classe pobre, a chance é que você se mantenha pobre e os seus filhos vão se manter pobre e quem sabe daqui a algumas gerações, se você der sorte, você consiga ter uma família que progrediu, né, nesse negócio. Isso pode até ser mostrado um pouco naquela galera que foram chamados há um tempo atrás de Nipo Babies. Eu acho que o Gaveta fez até um filme sobre... Um filme não, né? Um vídeo sobre isso, falando dos diretores, sei lá, a família Coppola. Se você olhar a família Coppola, é uma tonelada de gente envolvida no cinema. Isso tudo tem a ver com, assim, você conseguir pegar uma carona no seu pai que acabou dando certo em algum momento. E é assim que funciona a sociedade, cara. Quem tá em cima vai se manter em cima, não tem muita chance de ficar trocando posição social. Especialmente porque tem uma outra coisa que quando eu tava pesquisando eu vi, mas não fui muito a fundo, que é a quantidade de pessoas que nascem. Quando a gente tem uma sociedade com, sei lá, 10 filhos por casal, a chance de você conseguir crescer numa sociedade assim é muito maior. Só que se a gente tiver 10 filhos por casal, também o planeta não aguenta. Então também tem um limite. A gente tá num momento assim que, pô, a mulherada não consegue ter tanto filho porque elas não conseguem, se elas não trabalharem, as famílias não conseguem se sustentar. Então tem todos esses pontos a se pensar. Mas se tivesse uma quantidade de filhos nascendo, a gente estaria numa ascensão social muito maior, estaria muita gente competindo, acaba que você consegue escapar mais pessoas pra fora desse sistema, que na verdade é só um sistema de controle, tá? Meritocracia, se você acredita, eu também acredito um pouquinho. Eu acho que se a gente fizer um pouco, é melhor fazer do que não fazer nada. Eu penso assim, o que eu vou fazer pra mudar o mundo? Nada, então é melhor eu tentar fazer o melhor pra mim. Concordo. Mas se você pensa só que isso vai bastar pra você, tenha certeza que isso não basta, tá? E assim, é claramente uma forma de controle social para que as pessoas não se revoltem com tanta facilidade. Porque a gente começa a jogar nas pessoas que o problema é com elas. Então por que você vai ficar bravo com os outros se o problema é com você que não consegue fazer o melhor com a sua própria vida, né? E é engraçado que tem algumas pesquisas, e vai ter um link aqui, eu acho que tem umas que falam sobre isso, que fala assim, quanto mais desigual a sociedade, o Brasil tá lá no topo, tá? Mas não tá muito longe dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos também tem uma dificuldade de ascensão social. O Brasil é que muda uma coisa assim, acho coisa de 9 ou 11 gerações pra sair do pobre pra média, e nos Estados Unidos é coisa de 6 ou 7 gerações, ou 5 ou 7, uma coisa assim, tá? Então a gente não tá tão longe dos Estados Unidos. Mas tem países como, por exemplo, a Suécia, a Noruega, que são menos desiguais, que também enfrentam os mesmos problemas. Que assim, no Brasil é coisa de 65% você próximo dos seus pais, então você só é diferente, assim, a média é que você é 65%, a herança dos seus pais fica em você. Então, você tem ali uma margem muito pequena. Mesmo na Suécia, que é uma coisa de 30%, ou seja, bem mais... você consegue ser diferente a parte econômica e social deles, mesmo assim, muda muito pouco. Na Suécia mesmo, demora coisa de 4 gerações pra sair da pobreza pra média. São 100 anos, cara. São 100 anos. No Brasil, tudo bem, são 300 anos. É bizarro. É por isso que a gente tem que lutar pra diminuição da desigualdade social e econômica.
Por isso que a gente tem que ser a favor de coisas que realmente juntem mais. Os ricos a gente traz mais pra cá e o pobre a gente traz mais pra cá pra gente ficar menos desigual. Porque ainda tem um problema nisso tudo. A gente tá vendo... Eu com certeza já vi agora... Se você ler as coisas aqui que eu vou deixar na descrição, você vai ver que tudo isso é uma forma de controle mesmo, é um dogma. A parte de meritocracia é um dogma, isso é fato, tá? E assim, ela é usada pra manter as pessoas ricas ricas e as pobres pobres, tá? E manter a ilusão das pessoas pobres de que elas podem um dia se tornarem ricas. E essa ilusão a gente tá vendo no Brasil. A gente viu aí o Marçal com o papo de coach dele ganhando voto, porque as pessoas elas querem ter controle do próprio destino. O problema é que essa raiva, novamente, tá sendo destinada pro pessoal. A gente tinha que destinar isso para a sociedade, porque sociedades mais desiguais também têm mais... As pessoas acreditam mais em meritocracia. Quanto mais desigual, o Brasil também é primeiro nisso, a gente acredita mais em meritocracia do que, por exemplo, a galera da Suécia. E a gente vê que tanto pra Suécia como pro Brasil, a meritocracia não funciona. Por quê? As pessoas mais ricas vão estudar nas escolas de elite, que vão ter contato com outras pessoas de elite, vão sair dali e se tornar a elite do Brasil. Ponto. Se você não tá nessas escolas, você não vai participar do grupinho, e mesmo que você estivesse, talvez você fosse encarado como alguém diferente, porque você é pobre ou porque qualquer coisa, você vai ser discriminado, e você não conseguiria ter acesso àquele clubinho privado, que vai provavelmente ter a ideia de uma empresa magnífica e vai ter o dinheiro para poder investir nessa empresa, entendeu? Então, o caminho é muito mais fácil se você já tem pais mais ricos. Essa que é a ideia. E o caminho é muito mais difícil se você tem pais mais pobres. Ponto. Então é isso. A meritocracia é uma esperança pra galera. E isso mostra, como tudo que gera esperança de ascensão social, seja uma ideia, ou seja, por exemplo, bets que a gente tem por aí, a gente vê que o brasileiro se enfia de cabeça. Então a meritocracia, essa ideia de que você pode ascender a riqueza com uma boa ideia, com alguma coisa assim. E você pode conseguir, tá? Não tô dizendo que não pode, não tô dizendo que é impossível, mas é extremamente improvável pelos dados coletados por todas as pesquisas, pela curva de Gatsby e tudo mais. Gatsby, né? E aí, se você for olhar no Brasil, as mesmas pessoas que lá atrás elas estavam subjugando os negros, por exemplo, quem escravizava negros, lá pra trás, essas pessoas têm sobrenome, nome, se você for atrás você consegue ver. E lá atrás eles justificavam que os negros, eles eram, pra alcançar alguma coisa divina, eles usavam a religião pra colocar o negro naquela posição, eles estavam pagando uma penitência pra poder entrar no reino dos céus. Basicamente, eles utilizavam essa justificativa dentro da cabeça da sociedade, né? Pra gente falar, não, é verdade, a gente, né, tá tudo bem, pra ninguém se revoltar. Quando isso caiu por terra e a escravidão acabou, essas pessoas, em momento algum, perderam a riqueza delas. Então você vê que no Brasil hoje, a gente tem uma grande desigualdade social e sim, está relacionado desde a época lá de trás. Porque se a gente não tem essa alternância do seu status social e econômico, se o Brasil é rígido, né, muito mais rígido que Suécia, por exemplo, se o Brasil é rígido, aquela galera, no caso que eu dei o exemplo aqui, foi da guerra na Inglaterra. Nossa guerra aqui que eu tô dando exemplo, é a galera que lucrou com a escravidão. Esse pessoal, até hoje, não recebeu nenhum tipo... A gente não tirou de volta pra devolver pras pessoas que pertencem a esse dinheiro, que são as pessoas que são parentes dos escravizados. Até hoje, esse pessoal se mantém como elite brasileira. Então você entende como a gente tem que entender a história e também ser corajoso pra falar assim, não, nós vamos reparar a história. Ah não, mas essas pessoas hoje não fizeram nada. Eu sei, mas como a gente tem esses dados estatísticos, essas pessoas hoje só são líderes do Brasil porque eles escravizaram, os antepassados ganharam em cima da escravização de outras pessoas. Então, é isso, a gente tem que ser corajoso o suficiente pra falar, sim, nós temos que fazer alguma coisa hoje para reparar o erro histórico lá de trás. Ponto. Não, é óbvio que isso tem que existir. Só que precisa de algo a mais e não simplesmente, ah não, você vai, vou te dar aqui, ó,
você vai conseguir, vou te dar uma educação de qualidade, só isso não vai bastar. Porque a gente tá vendo que o Brasil, a diferença social aumenta ainda mais essa rigidez de mudança social. Então, pra mim faz todo sentido mostrar assim, meritocracia é ruim, é pior do que eu esperava, porque é um meio de controle das pessoas, é um meio usado pela elite pra controlar as pessoas, e além do mais, essas pessoas que estão lá em cima, elas estão lucrando sobre esse sistema há mais de 200, 300, 400 anos, 500 anos até, entendeu? Então a gente tem que pensar sobre isso mais e talvez realmente fazer alguma coisa pra mudar isso. E fazer alguma coisa pra mudar isso é parar de acreditar que só o seu trabalho, só a sua força de vontade vai mudar alguma coisa. Não vai. Isso é dado estatístico. As estatísticas não mentem. A nossa mobilidade social é baixa. É isso que eu queria falar pra vocês.